Gravando? Ótimo. Então tá bom. Bom, primeiro quero pedir desculpas pelo nosso atraso de 5 minutos. Era para começar às 19h25. Começamos então às 19h30 porque tivemos problemas técnicos aqui. E aí, como você reage diante das situações? Estamos aqui, Débora, Felipe, eu aqui, Cláudia. E como você reage diante dessas situações? 19h15, estávamos com tudo pronto. 19h21, tudo caiu. E aí começamos a conectar todas as redes de novo. YouTube não deu para conectar dessa vez, mas não tem problema. Depois eu subo lá esse vídeo e aí se você quiser revê-lo, pode ir lá no nosso canal do YouTube, 25 segundos. Então você que está aí no Face, compartilha com os seus amigos esse vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Quem está aí também no Instagram, me puder compartilhar, puder pedir para que as pessoas possam assistir, porque o tema de hoje é um tema que foi preparado com muito carinho, porque a gente vai falar sobre como você reage diante das situações. E existem 7 temas que nós vamos abordar daqui para frente. 7 tipos de reações. Hoje vamos começar com um tipo de reação padrão. E depois nós vamos falar de outros 6 tipos de reações padrões que nós temos. Você tem, eu tenho, pessoas têm, todo mundo tem, porque são padrões. Tá? Então presta atenção, porque esses padrões, eles definem muito a nossa forma de reagir e agir. Como eu reajo e como eu ajo em relação àquela situação. Então nós temos aí o pessoal que está seguindo aqui, esperando ainda mais pessoas entrando, dá um ok, dá um que você está me ouvindo, que a gravação está ok, para a gente começar então esse tema das reações diante de situações. Ok? Beleza? Olha, eu podia reagir de diversas formas, tá? Hoje, há 5 minutos atrás. E você, como você reage diante das situações? Primeiro vamos entender o que é uma reação. Reação é uma resposta condicionada. Você já está condicionado a reagir daquela maneira. E por que você se condiciona a reagir de uma determinada maneira? Porque em algum momento do seu passado, aquela reação que você teve, aquele ato que você teve, ele funcionou por algum momento, por algum motivo. E aí você começa infinitamente a repetir esse padrão de comportamento. E olha que interessante, você reage sem se dar conta, muitas vezes, da sua reação. Sabe quando você é acometido por uma situação e logo você toma uma reação e depois você vai pensar, nossa, aquilo que eu falei ou aquilo que eu fiz ou a forma que eu reagi não foi tão adequada assim. Por que isso? Porque existe um condicionamento de aprendizado das situações passadas. E essa reação, muitas vezes, ela é inconsciente. Por quê? Você já está apto, acostumado a fazer aquilo e você nem pensa mais. É como dirigir um carro. Você não fica mais pensando para mudar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha. Você muda porque isso já faz parte da sua condição. Agora, qual é a diferença da reação para a ação? Existe a reação e existe a ação. Qual é a diferença de uma para outra? Você tem ideia? Qual é essa diferença da reação para a ação? Pode aí responder, aí o pessoal está aqui acompanhando, tá? Pode escrever aí nos comentários, colocar aí o que você entende pela diferença da reação e da ação. E eu sei que você entende, porque é bem tranquilo.
Vou continuar aqui, tá? E você vai colocando aí que a Débora, o Felipe, a Cláudia estão acompanhando aí os escritos, aquilo que vocês escrevem para nós. A ação, ela é consciente. A ação, ela é tomada no presente. E ela leva em conta as situações atuais. Então, a reação é algo condicionado. A ação é algo consciente. A ação por escolhas. A reação se faz por repetição de padrão e ela também se torna inconsciente. Quer ver um exemplo? Vem cá comigo. Olha só. Agora participa aí, por favor. Ah? Eu vou mudar aqui, ó. O que você está vendo aí? Rápido, responde aí para mim. O que você está vendo? Respondeu? Tá. Paisagem, ok. Que mais? Lago. Mas quando você olha para isso aqui, o que mais você vê? E você está vendo isso através da onde? A imagem de um rio. Tá, a imagem de um rio, tem gente respondendo ali. Natureza. Uma TV. Né? Você está vendo todas essas coisas por uma TV. E que TV que é essa ainda? Descreve a TV para mim. Tranquilidade. Um lago com uma ponte através de uma janela. O lago por uma ponte através de uma janela. Muito bem. Sossego, árvore, ok. Quando a gente olha para essa imagem, teve uma pessoa aí que respondeu, estou vendo uma TV. Ou quando você olhou para isso, você talvez nem se deu conta da onde você estava olhando isso. Isso podia ser um quadro, isso poderia ser uma TV. Você se deu conta daquilo que você estava vendo, mas você não se deu conta por onde você estava vendo. Você se deu conta daquilo que eu falei para você. O que você está vendo aí? Aí você falou, estou vendo um rio, estou vendo uma ponte, estou vendo a natureza, estou vendo um lago. Ninguém falou para mim que estava vendo uma parede. Ninguém falou para mim que estava vendo uma parede feita de madeira e nessa parede de madeira existe uma janela. E através dessa janela eu estou vendo essa paisagem. Então, olha que interessante. As primeiras coisas que nós respondemos, e elas estão certas, mas as primeiras coisas que nós respondemos, nós somos movidos por uma reação. Por quê? Estamos no automático. É isso mesmo. Você olhou e falou, estou vendo um rio. E tem um rio ali, um lago. Estou vendo uma ponte. É isso mesmo, você está vendo uma ponte. A ponte está ali. Estou vendo uma paisagem. É isso mesmo, você está vendo a paisagem. Mas ninguém falou que está vendo uma parede de madeira com uma janela aberta e assim por diante. Por quê? Uma pessoa falou que foi através de uma janela. Uma pessoa falou. Ótimo, muito bom. Mas olha que interessante como nós somos condicionados nessa reação. Vou mostrar uma outra imagem. Ah lá, olha aí. Que é isso? Opa! Aqui. Que é isso? É um auditório em construção, é um loft, Vocês estão vendo bem a imagem aí? Vocês conseguem ver aí bem a imagem, Felipe? Então tá. Que é isso? Não fica pensando muito não, responde o que vem na tua cabeça. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu logo imaginei, por isso que eu falei, tá? Que era um loft em construção, uma nave, né? Parece ser dentro de um violão ou um violino com estrutura de madeira. Isso, muito bem. Quem que falou isso? Carol de Farinha. Tá, a Carol acertou aí, certinho. Um sótão, né? Um sótão. A Carol acertou as duas. A Carol acertou as duas, perfeito.
né? Um sótão. Quando eu olhei essa imagem pela primeira vez, é sério que eu imaginei que isso aí fosse um auditório em construção. Um palco, eu imaginei isso mesmo. Eu olhei, eu falei, mas até tem uma abertura em cima. Eu falei, nossa, que imagem estranha. E aí eu trouxe na minha mente as coisas das quais eu tenho referência. E aí, lógico, eu tenho referência em coisas de construção. E essa foi a minha primeira reação. Aí quando eu fiquei olhando, eu não descobri não, tá? Eu tive que ler o que era isso. Aí isso aqui, a Carol acertou aí. É o interior de um violão. É o interior de um violão. E talvez a Carol já tenha acertado isso, porque ela já, em algum momento, ela já viu essa imagem. Em algum momento ela teve o contato com essa imagem, ou até mesmo um contato visual olhando o violão por dentro. Porque se você não tem esse contato visual, olhando o violão por dentro, ou já ter visto essa imagem, talvez você vá pensar as mesmas coisas que eu pensei. Que isso é um auditório, isso é um loft, isso é um palco, isso é uma nave e assim por diante. Então a nossa reação é sempre olhar e falar aquilo que nós já estamos condicionados. Isso já é uma condição. E por ser uma condição, nós reagimos assim diante das situações também. Nós estamos condicionados a fazer algo que para nós já é normal. E quando é que eu deixo de fazer algo que nós estamos condicionados? Quando eu entro no meu consciente da minha ação. Então, a reação a gente pode definir de uma forma até mais simples. Seria assim, a reação é um impulso. Bateu, voltou. Essa é a reação, é um impulso, tá? E fazemos muitas vezes sem pensar. Agora, a ação, ela é consciente. Então, aí já são duas definições que nos ajudam. A reação é impulso, a ação é um ato consciente, ok? E o que nós vamos falar hoje, aprender hoje? O quanto nós reagimos muitas vezes e achamos que estamos agindo e não é verdade. Quantas vezes no dia a dia nós só reagimos e deixamos de agir de forma consciente. Então vamos lá. Uma coisa muito importante é a gente entender que nós não estamos falando hoje qual é o tipo da sua reação, porque nós estamos nesse período de isolamento, porque nós estamos vivendo uma crise econômica ou uma crise política. Não tem nada a ver com a situação, e sim como você e eu reagimos diante de qualquer situação, porque isso é um padrão. Isso está claro para vocês? Se está claro, por favor, dá aí um ok para que eu possa seguir adiante, que o nosso padrão de reação, ele independe da situação que estamos vivendo. Ok aí também? Ok. Muito bom. Ok? Legal. Então vamos lá. Então esses padrões que a gente está falando aqui, né, que eu não entrei ainda em falar qual é esse padrão que a gente está conversando hoje, esse padrão, ele se torna também um padrão emocional, um padrão mental e um padrão comportamental. E olha só, muitas vezes nós recriminamos algumas pessoas ou muitas vezes nós reagimos de uma forma e depois a gente se arrepende de como agimos. Por que isso? Por causa dessa bendita reação. E hoje a gente vai falar sobre a reação do murmurador. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que murmuram? Você sabe o que é ser um murmurador? Esse é um padrão de comportamento. Você sabe? Coloca ok aí, né? Ok, olha lá, o pessoal está fazendo ok aqui. Isso. Se você sabe o que é ser um murmurador, ou se você convive com um murmurador, ou se às vezes você se entende como um murmurador,
murmurador e você gostaria de mudar isso, a gente pode agora trabalhar com essa ferramenta e vamos entender o que é um murmurador de fato. O que é um murmurador? Vou te contar uma pequena história verídica, tá? Enquanto eu vou contando, você vai imaginando aí na sua cabeça essa cena, porque é uma cena muito cotidiana, tá? E é um lugar que hoje a gente ainda consegue ir com todos os devidos aparatos, mas a gente ainda consegue ir, que é o supermercado. Há uns dias atrás, uma das integrantes da equipe, ela foi ao supermercado. E um supermercado aqui na cidade, muito bonito, recém-inaugurado, um supermercado que assim veio para trazer algumas coisas bacanas e diferentes para a cidade. E ela foi então a esse supermercado e quando ela estava passando pelo caixa do supermercado e ali passando as compras e tal, e já no momento ali de começar a empacotar as compras, a empacotadora chegou ao caixa que ela estava e começou a falar assim: eu não vou mais pedir para tocar o dinheiro, eu não vou mais pedir troco, estou fazendo um favor e ainda recebo desaforo. E isso causou estranheza para essa integrante da equipe. Ela olhou assim, ela estava ali, ficou até constrangida com a situação, porque a empacotadora chegou falando isso. Eu não vou mais pedir o troco, não. Eu vou lá e ainda recebo desaforo. Fui fazer um favor e ainda recebo desaforo. Só que ao invés dela parar por aí, a empacotadora, que estava sendo treinada, ela foi para o outro caixa ao lado e começou a falar a mesma coisa para outra empacotadora. Enquanto a cliente ali empacotou sozinha as compras e ainda ficou observando a atitude dessa atendente. E se não bastasse isso, ela olhou toda aquela situação e realmente ficou, constrangida, porque eu também ficaria no lugar dela. Imagina, você vai lá no supermercado que é bonito e tal, e a hora que você está passando as suas compras, a moça que veio ali para ajudar, ela fica murmurando, e em vez de ajudá-lo, ela vai para o outro caixa e fala a mesma coisa, e assim vai. E por que isso é uma atitude do murmurador? O que é um murmurador? O murmurador, ele tem uma característica muito interessante e nós vamos trabalhar ela hoje. Então vamos lá. O que é murmurar no dicionário? Fui lá no dicionário buscar o que era murmúrio. E murmurar é queixar-se, às vezes até sussurrar. É falar mal de alguém ou de alguma coisa. O murmurador, ele pode até ser gentil quando ele fala. Ele pode até falar discretamente. Então não é o jeito que fala, mas é o que fala. Ele pode ser gentil, ele pode falar discretamente, que não foi o caso da atendente do supermercado. Não foi. Ela falou alto, ela falou para outras pessoas ouvirem, ela causou um constrangimento. Mas o que nós queremos falar aqui não é da pessoa em si, mas sim do comportamento. O murmurador, ele pode sim, ele pode ser gentil, ele pode falar de uma forma muito maleável, de uma forma envolvente, mas a questão é o que ele está falando. Porque imagine só, agora só imagine, essa atendente na hora do café, ela chega com outras pessoas e ela vai falar a mesma coisa. Olha, eu não gostei como a fulana falou comigo hoje, ela me humilhou quando eu fui pedir um troco no caixa, coisa que não era necessário, eu acho que isso não é função nossa. Ela podia falar mais um monte de coisas e ela continua falando da situação. Ela continua falando dessa situação sem se dar conta de que ela está murmurando muitas vezes. E nesse caso aqui, ela está murmurando de fato. Você conhece gente assim? Você conhece?
Eu conheço. Às vezes você é assim. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Me entenda, por favor. Não se prenda à razão, se ela estava certa ou estava errada. O que eu quero que fique claro aqui é a reação que ela teve. É a reação de receber ali alguma informação, um maltrato, e a reação de ir para outro lugar e naquele outro lugar falar do acontecimento, sendo até, se colocando até como uma vítima. Ela podia ter razão da situação, mas o que eu quero que você compreenda, por favor, é o comportamento. É esse comportamento que nós vamos falar hoje, estamos falando dele hoje. É o comportamento e não se existiu uma razão ou não por trás disso. Mas é o comportamento da pessoa que é murmuradora. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo aí? Vocês estão comigo? Sim. Ok. Agora puxa na memória algumas vezes que isso já aconteceu com você. Ou você ouviu alguém muito semelhante a uma situação parecida, ou você já fez alguma atitude muito semelhante com essa atitude. E ó, deixa eu falar pra você, eu já fiz, tá? De verdade. Eu já murmurei. Já. Por quê? Porque isso é um padrão de comportamento. Isso é padrão de comportamento. Então não é uma coisa que só o fulano lá faz. Não é uma coisa que só o ciclano faz. Não é uma coisa que só o beltrano faz. É uma coisa que eu faço também. É uma coisa que você faz também. Mas qual é a diferença aqui? O porquê que a gente está conversando disso hoje? É porque quanto mais consciência nós temos dos nossos atos e quanto mais consciência nós temos daquilo que acontece conosco, mais eu consigo ter essa clareza para mudar as minhas reações, mudar a forma de agir. Por quê? Porque eu sei que eu e você, nós buscamos constantemente sermos uma pessoa melhor, uma pessoa que faça bem para nós mesmos, uma pessoa que faça o bem para o outro também. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de clareza, nossa, isso facilita muito, porque eu só consigo mudar a rota da onde eu estou indo se eu sei para onde eu estou indo. Então, se eu sou uma pessoa que eu vejo que a minha reação é sempre murmurar, 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 e com essa atitude eu começo a perceber que as pessoas começam até mesmo a se distanciar de mim, poxa, eu preciso aprender a mudar. Eu preciso aprender a mudar o meu padrão para que eu possa acertar a rota. E não vou falar para você que assim acertou a rota uma vez, a rota nunca mais desvia, tá? Acerta a rota, se a rota vira, acerta de novo, se a rota escorregou, acerta de novo, se a rota virou, acerta de novo. Mas como é que eu sei que eu saio muitas vezes da rota? É se eu tenho clareza das coisas que eu estou fazendo e aí eu começo a agir e não só a reagir. Então vamos lá. As características de um murmurador. Vocês estão comigo? Deu para entender essa questão da rota aí? Porque é muito importante isso. A gente desvia, a gente tem que voltar. A gente desvia, a gente tem que voltar. A gente desvia, a gente volta. É a mesma coisa quando você está dirigindo o carro. Se você solta as mãos do volante, ele se mantém na direção por um curto período de tempo. Daqui a pouco ele desvia. Ele vai de acordo com o que o asfalto está mandando. E aí você tem que tomar o controle de novo do seu carro. É assim que funciona.
Então você tem que tomar o controle de novo das coisas que você faz e da sua vida. Então, olha as características de um murmurador. Vamos lá comigo. Lembrando que nós sempre murmuramos contra alguém ou contra alguma coisa que aconteceu. Então, você pode estar muitas vezes pensando assim, mas quando eu faço um comentário isso é murmuração? Peraí, chega lá, tá? Olha só, as características de um murmurador. Vem comigo aqui. Primeiro, um murmurador é um descontente. Ele nunca está contente com as coisas. Ele normalmente é um descontente. O murmurador, ele pega uma situação e que ele pode até estar com a razão, mas ele usa isso sempre em seu próprio interesse ou para denegrir o outro. Então, é aquela pessoa que denigre o outro ou ela usa uma situação em seu próprio interesse. Agora, o murmurador, ele é covarde. Por quê? Normalmente ele fala ou diz em tom baixinho, sem falar objetivamente com a pessoa para resolver o problema. Então, ao invés dele resolver o problema com quem ele tem que resolver, ele fica falando para o outro aquilo que aconteceu com ele. Aí ele fala para o outro, aí ele fala para o outro, aí ele fala para o outro, ao invés de ir lá e resolver o problema com aquela pessoa. Ele é um inflamador. Esse é o murmurador. Ele é um inflamador. Ele quer que mais pessoas, quanto mais melhor, mais pessoas defendam a sua causa. E muitas vezes ele não quer nem se expor. Ele quer que os outros resolvam para ele sem ele se expor. Ou seja, ele é aquela pessoa que tenta fazer com que o outro compre a briga dele. Eu sei que já aconteceu isso com você. E o murmurador, ele é aquela pessoa que influencia os outros de forma negativa. Esse é um murmurador. Ele nunca quer estar sozinho para resolver o seu problema. O murmurador, ele sempre quer alguém junto, que vá à frente dele para resolver um problema que é dele. Ele busca aliados, ele vai buscando. E aí vamos parar um pouco aqui. Vamos voltar lá no exemplo verídico do caixa do mercado. A moça veio no caixa, a atendente, a empacotadora, ela veio no caixa, e aí ela poderia ficar com aquela situação para ela e depois ir resolver com o gerente ou resolver com a supervisora sobre o que aconteceu e como ela poderia lidar com isso. Mas ela não fez isso. Ela deixou o serviço dela ali e ela foi para o outro lado comentar com outra empacotadora aquilo que tinha acontecido. Não bastando isso, deixou o posto dela para ir compartilhar, para falar daquilo que tinha acontecido, que ela tinha achado injusto. Ela foi buscar aliados, ela foi buscar pessoas que, de repente, alguma dessas pessoas pudessem até tomar a frente dela. Quando nós fazemos isso? Muitas vezes nós fazemos isso sim. E sabe quando a gente também pode fazer isso? No próprio grupo de WhatsApp. Você tem grupo de WhatsApp? Eu sei que você tem. A gente tem um monte de grupo de WhatsApp. E sabe quando algum assunto inflama no grupo de WhatsApp? E aí não é porque o assunto estava ali, porque... Não! Observa quem colocou. Muitas vezes quem colocou é porque queria aliados, para que o grupo ficasse inflamado, para resolver um problema que muitas vezes era um problema particular. Era um problema que estava ali com aquela pessoa que começou a causar esse burburinho. Isso é real para você? Isso é verdadeiro para você? Se sim, coloca assim aí, se isso já aconteceu ou se você já presenciou isso, ou se até mesmo você
estava num grupo onde você viu isso acontecendo? Sim? 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 Ok? Né? Eles estão ali me ajudando. Muito bem. O murmurador sempre procura alguém para comprar as suas próprias brigas, sem assumir a sua responsabilidade da ação, daquilo que realmente precisa ser feito. Tá claro isso? Ficou claro? Ótimo. Beleza? Esse é um padrão de comportamento. E não é um padrão que é só meu, ou que é só seu, ou que é só do fulano, ou só do ciclano, ou só do beltrano. Eu posso até dizer que esse é um padrão humano. Alguns se assemelham mais com esse tipo de reação, com esse tipo de comportamento, e outros se assemelham menos. Lembre que nós vamos falar de 7 tipos de comportamento. 7. Esse é apenas o primeiro. Nós vamos falar de outros. E assim nós vamos nos identificando. Porque lembra, quanto mais clareza eu tenho, quanto mais luz eu coloco, melhor eu consigo resolver aquela situação, ou aquele problema, ou alguma ação, atitude que acontece comigo e que eu preciso melhorar, ou parar até mesmo de fazer. Então, o que você precisa saber? Vamos lá. Primeiro, se você é um murmurador, tome consciência disso. Quando eu comecei a mudar essas coisas em mim? Quando eu tomei consciência. E esse é o primeiro passo para a mudança. E dá para mudar. Puxa, a gente muda tanta coisa. Olha só o que nós estamos mudando no mundo. Imagina se o mundo todo está mudando dessa forma e mudar uma atitude minha, mudar uma forma de agir, é muito possível. Então, se você se assemelha com esse tipo de padrão e quer mudar, olha, é possível, é muito possível. Então, a primeira coisa você está fazendo hoje. Pronto, é o primeiro passo. É tomando consciência. Então, parabéns por isso. Esse é o primeiro passo para a mudança. Eu só mudo se eu tenho consciência daquilo que eu preciso mudar. O segundo passo é respira. E se encha de coragem. Respire e se encha de coragem. Gente, mudança. Ela tira qualquer um da sua zona de conforto. Qualquer mudança que seja. Você vai mudar de um lugar para o outro, você vai mudar de casa, você vai mudar de trabalho, você vai mudar o que for. Você vai mudar as coisas de dentro do seu armário. Isso exige tempo, disposição e tem trabalho, sim. Mas depois fica tão bom, né? Depois fica tão legal. Então, assim, respire e coragem. Coragem. Porque para mudar uma postura onde você sai da murmuração, que é uma reação, você tem que ir para a ação de resolver. Olha só, a murmuração nos traz uma reação e essa reação é buscar aliados, essa reação é deixar que o outro resolva aquilo que é para eu resolver. Agora, quando eu tenho coragem e quero mudar essa atitude, eu vou para a minha ação e quando eu vou para a minha ação, essa ação me impulsiona a resolver. Então, quando nós tomamos coragem, nós começamos a ter controle das nossas ações e das nossas atitudes, não deixando que o outro controle as nossas ações e atitudes. Por exemplo, vamos voltar lá no exemplo da atendente. Ela podia ter ido direto para o gerente, ao invés de ir falar para a atendente do caixa,
para ir falar de novo com a empacotadora, para chegar no ouvido dos clientes. Ela podia ter ido direto ao gerente, mas ela não foi. Ela não fez isso. Quer falar alguma coisa? A insegurança pode ser um fator que descadeia o murmúrio? A insegurança pode ser um fator que desencadeia o murmúrio? Murmúrio? Pode. Porque você precisa de coragem. Então a gente pode até trabalhar isso num outro tema. Mas ter coragem de agir, você começa a fazer aquilo que todo mundo quer, que é ter o controle das suas próprias ações. E quando a gente tem o controle e fala, eu fiz, eu acertei, eu errei, mas eu fiz, o controle está em você. E você não coloca o controle para o outro. Tá? Então, essa empacotadora, você que me perguntou aí, essa empacotadora, quando aconteceu esse fato, que é um fato real, ela podia ter chegado para o gerente e falado, olha gerente, eu fui lá e tal, como é que eu devo agir? Não, mas em vez de fazer isso, ela foi buscar um aliado, ela foi buscar outro aliado, ela foi buscar outro aliado e causou um desconforto. Então, isso é importante, porque nós podemos mudar as coisas. Então, a terceira coisa, primeiro, tome consciência, você já tomou. Segundo, respira e tenha coragem para agir. Ótimo. É fácil? Nem sempre. É simples fazer? É simples. Mas nem sempre é fácil, porque nem toda mudança é fácil. E digo para você, acho que nenhuma mudança é fácil. Porque ela tira você da sua zona de conforto, mas é na sua zona de conforto que você cresce. É na sua zona de conforto que você começa a se mexer para poder crescer e aprender novas aptidões, novas habilidades e assim por diante. E resolva agir. E para você agir, agora se você quiser pegar aí uma caneta e um papel, pega aí porque a gente vai passar uma técnica aqui para você. Eu vou passar uma técnica aqui, vou deixar escrito aqui, então você pode anotar também. E essa técnica você pode usar sempre que precisar. Então, nós chamamos essa técnica de freeze. Freeze, fácil falar, freeze. Acontece alguma coisa, você fala freeze, peraí, deixa eu pensar. Já só o fato de você parar um pouquinho para pensar, isso já inibe a sua reação muitas vezes, essa reação imediata. Então, freeze. O que é freeze? Vamos lá. F. O F do freeze é importante. Anota aí. O F do freeze é fato. Atenção, por favor. Olhem para mim aqui. Fato. O fato. Olhe para a situação e não para a pessoa. Lembra disso, por favor. Você nunca tem raiva da pessoa, você tem raiva da situação muitas vezes. Você nem sempre se incomoda com a pessoa, você se incomoda com a situação. A situação que aquela pessoa te colocou. Mas fato, olha aqui de novo, por favor. Se baseie no fato, mas não na pessoa. Então, o fato que aconteceu foi que quando eu fui trocar o dinheiro, a resposta foi mal educada. Olha de novo, o fato que aconteceu é que a resposta foi mal educada. Porque a pessoa, nem sempre ela é mal educada. Naquele momento, ela podia estar passando por algumas coisas e soltou uma frase mal educada. Pode acontecer isso. Poxa vida, você não é perfeito sempre. Por que se eu não sou perfeito sempre, eu quero exigir a perfeição do outro todas as vezes? Atenção, por favor, olhe para o fato e não para a pessoa. O que aconteceu no fato daquele supermercado? O que aconteceu foi que a resposta, quando essa empacotadora foi buscar o troco, a resposta foi mal educada. Mas olha só a reação muitas vezes do murmurador. Ele vai falar que a pessoa foi mal educada, que o jeito que a pessoa falou ele não gostou.
E aí já causa um desconforto desnecessário. Então, primeiro, fato. Olhe para o fato. Limpe o fato. Procure limpar o máximo o fato. E só o fato, ó, só o fato de você limpar o fato, né? Ficou aqui bem fatual mesmo, né? Só esse período que você para limpar o fato já te dá clareza também. Mas a gente não para por aí. Agora, a reação. Ah? Próximo aí o R é reação. O que é a reação? É dar clareza na consequência imediata. Poxa, se eu reagir assim, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Ela deu uma resposta mal educada. E o que causou em mim? Constrangimento. Eu fiquei constrangida com o que aconteceu. E aí o meu constrangimento fez com que eu fosse murmurando aí para as outras pessoas. Então, se eu olho primeiro para o fato, depois eu olho aquilo que me causou um constrangimento. E fora esse constrangimento causado em mim, também causou constrangimento nas pessoas que estavam ao redor. Lógico que causou constrangimento, gente. Se não tivesse causado constrangimento, eu não estaria trazendo essa história para vocês. Porque essa história aconteceu veridicamente com uma das pessoas aqui da equipe. A pessoa ficou constrangida. Então, olha a reação que isso causa. Agora, o I. O I é impacto. O I é impacto. O que é esse impacto? O impacto é qual é a consequência que isso vai trazer no médio e ao longo prazo. Olha a consequência. Muitas vezes, para a pessoa que recebeu aquela resposta mal educada, ela vai ficar com o sentimento de que eu não quero mais ajudar. Eu não quero mais ir lá trocar. Eu não quero mais ser solista quando me pedirem. Olha só essa reação a médio prazo, esse impacto a médio prazo. E um outro impacto que também pode causar é a mensagem ruim que fica no ambiente. Porque não foi só a pessoa da nossa equipe que viu e ouviu isso. Não, muitas outras pessoas ouviram. É que nós trouxemos esse exemplo para a gente entender essa murmuração. Aí quando vai lá naquele supermercado de novo, qual é a primeira lembrança que vem? É da empacotadora, que não quer trocar o troco. Então, olha o impacto a médio prazo, a longo prazo, que uma murmuração ela pode causar também. E agora, o S é a solução. Olha lá, é para esse lado. É a solução. Então, fato, reação, impacto e solução. O que é a solução? A solução é qual é a sugestão que é proposto para resolver o fato. Qual é a solução que você dá para resolver o fato? Porque você não vai resolver a pessoa, você vai resolver o fato. Você não vai resolver a vida da pessoa, você vai resolver o fato que ocorreu. E o fato naquele momento. Então, qual é uma solução aqui? Era a empacotadora ter ido para o gerente e falado assim: olha, senhor gerente, você pode me ajudar a resolver essa situação? Olha, seu gerente, eu fui trocar o dinheiro lá e naquele momento a resposta que eu recebi foi assim, assim, assado. Como é que eu devo reagir? Como é que eu devo fazer? Eu estou em treinamento, o que eu devo fazer? Então, a solução é sempre buscar uma forma de reagir e solucionar o fato. Porque a gente confunde essas coisas. A gente nunca vai consertar a pessoa. A gente consegue consertar o fato, tá? Então, diante dessa ferramenta, que é o FRIS, onde você tem aí, aqui desse lado, onde você tem fato, reação, o impacto e a solução, sempre que você for acometido por uma situação onde você vai reagir na murmuração, para um pouquinho. Fala assim, qual é o fato aqui?
Qual é a reação que isso está causando em mim? Qual é o impacto que isso vai causar em mim e nos outros, a médio e longo prazo? E qual é a solução que eu posso encontrar para resolver aquela situação que está me levando ou que quer me levar a murmurar? É um padrão, tá? Isso é um padrão de comportamento. Agora, legal até aqui. Vamos lá. E se você convive com um murmurador? Eita! E se você convive com um murmurador, o que você tem que fazer? A gente tem aqui duas situações para você. Porque às vezes você olha assim e você se identifica, mas muitas vezes você olha e fala assim, poxa, eu agi assim e já não ajo mais, já melhorei. Mas eu convivo, ou eu conheço alguém no meu trabalho, ou até mesmo na minha família, que vive murmurando. Vive murmurando, ó céus, ó dor, ó vida, ó azar, né? Vive murmurando. O que fazer então? Primeiro, tome cuidado para não comprar uma briga que não é sua. Tome cuidado para não ser envolvido com a situação do murmurador. Tome cuidado com isso, tá? Então, não compre uma briga que não é sua. E muitas vezes, se uma pessoa vem falando essas coisas para você, olha para ele e fala assim, Fris, cara, vamos ver o fato. O que aconteceu? Vamos ver qual foi a reação que isso causou em você? Que impacto isso vai causar se a gente levar isso para frente? Qual é a solução que a gente pode dar junto? Fris, né? Sorri e fale Fris para ele, né? Pronto. E aí você, além de planejar e colocar essa ferramenta em prática, você está ajudando ainda o próximo, tá? Então, cuidado para não comprar a briga que é de outro. E agora, tem mais uma dica para você, se você convive com um murmurador. Uma arma importante para você tá ali, ó, na frente do murmurador, sabe qual é? Silêncio. O silêncio. Não o silêncio omisso, aquele silêncio que não quer falar diante de uma coisa que está errada. Não é esse. É o silêncio que vem da sabedoria. Esse é o silêncio. É o silêncio que você sabe calar quando precisa. É o silêncio que você precisa praticar para não levar essa situação à frente. É o silêncio que vai refletir com serenidade antes de ser deixado manipular por uma pessoa murmuradora. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim? Responde aí para mim. Então, gente, ok? Sim, isso. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Nossa equipe preparou isso para vocês porque nós temos padrões de comportamento. Aí, mediante aquilo que estamos vivendo, mediante a situação que estamos vivendo, mediante o isolamento que estamos vivendo, mediante a crise, que podemos falar aqui, crise econômica, crise política, crise, qualquer crise que você queira chamar, né? Mediante a isso, como você tem reagido a essas situações? Você tem sido murmurador? Você tem convivido com murmuradores? Então, se você tem sido e você se reconhece, ótimo, não tem problema. Vamos mudar isso. E use o Fris. Se você convive com alguém, ensine a ele o Fris. Ensine. E use essas duas dicas aí para você. Não compre a briga que não é sua, para não ser inflamado pelo murmurador, e use o silêncio da sabedoria para não ser manipulado por um murmurador. Tá? Então me despeço a vocês agora com boa noite e muito obrigado. Dá um joinha aí, dá um like nas nossas redes sociais e compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta e que você quer que aprendam também um pouquinho sobre isso. Vai ficar salvo 24 horas. Isso, no Instagram vai ficar salvo, né? Depois a gente sobe lá no IGTV,
No YouTube a gente vai subir esse vídeo para o YouTube e no Face tem aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até a nossa próxima segunda-feira com mais um padrão de comportamento, tá? Me despeço.